E aí, investidores, hoje eu vou explicar tudo sobre o tão temido DARF. E se esse conteúdo te ajudar, eu peço para você ajudar a gente também, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, compartilhar, comentar, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Vem comigo então para a gente comentar sobre o documento de arrecadação de receitas federais, o tão temido DARF. Pessoal, esse aqui ao lado é um documento aí que você, caso gere o DARF, vai ser muito parecido com isso aqui. Claro que vai vir aí todos os dados preenchidos, né? Nome, período de apuração, CPF ou CNPJ, código da receita e aí também os valores. Mas basicamente é isso aqui que você vai ver quando você gerar um DARF. Trouxe aqui também algumas perguntas, tá certo? Que vocês me fizeram para poder comentar aqui nesse vídeo e explicar e responder também. O que significa DARF? Como eu disse para vocês, DARF é a sigla para Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Primeiramente, pessoal, a gente vai explicar aqui a parte teórica, depois a gente vai fazer uma simulação prática, tá certo? Fique tranquilo que a gente vai entender tudo nesse vídeo. Então, Documento de Arrecadação de Receitas Federais serve para você gerar um boleto, né, um documento, como se fosse um boleto mesmo, para você poder pagar um tributo. E como nós estamos comentando aqui de Bolsa de Valores, nós vamos falar do tributo imposto de renda, né? O imposto de renda, ele é um tributo. No caso, imposto sobre o rendimento, ou lucro, né? O popularmente conhecido como lucro. Então, sempre que você tiver lucro aí nas operações, a regra é que você vai ter que pagar imposto de renda. Existem algumas exceções que a gente vai comentar ainda nesse vídeo. Mas a regra é, teve lucro nas vendas, tem que pagar imposto de renda. Quando pagar, como eu disse para vocês, a regra é essa. Sempre que tiver lucro, tem que pagar. Não teve lucro, não tem que pagar imposto. Preciso gerar DARF todos os dias que eu fizer operações? Essa aqui é uma dúvida muito recorrente, tá certo? Que sempre me perguntam. Sempre que eu fizer uma venda, eu tenho que ir lá no dia seguinte ou no mesmo dia gerar o DARF, já pagar? Como que funciona? Existe um prazo, tá certo, pessoal? Aqui, qual o prazo para gerar o DARF e pagar o imposto devido? O prazo é até o último dia útil do mês subsequente ao da operação. Então vamos imaginar que você fez operações aí no mês de janeiro. Você tem até o último dia útil do mês de fevereiro para poder pagar esse DARF, gerar e pagar o DARF. Lembrando sempre, né, não deixa para a última hora, porque pode acontecer algum problema, você pode esquecer, o sistema da Receita pode estar fora, então assim, toma cuidado, não deixa para o último dia útil, né? Você tem até o último dia útil, mas sempre tenta pagar o quanto antes, beleza? Valor mínimo para gerar o DARF. Pessoal, aqui no próprio DARF tem aqui um ponto de atenção, que você não consegue gerar valores abaixo de R$10. Então, se você tiver lucro, mas o seu imposto a pagar de menos que R$10, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse valor que deu, guardar, anotar, mandar para alguém, fazer alguma coisa e nas próximas vezes que você fizer venda e tiver que gerar outro DARF, você inclui esse valor, beleza? Então é assim que funciona. Valores menores que R$10 você não consegue gerar o DARF. Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alíquotas. Pessoal, aqui funciona da seguinte forma. Como nós estamos falando aí de bolsa de valores, existem várias classes de ativos dentro da nossa bolsa de valores. Aqui no Brasil, nós temos as ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs. Trouxe aqui, né, os principais, né, que eu acredito que vai abranger a maioria das pessoas. E no exterior, nós temos as stocks, né, que são equivalentes às ações aqui do Brasil, os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários aqui do Brasil, ETFs nós temos no exterior também e criptomoedas quando são negociadas no exterior. E essas aqui são as alíquotas. Aqui eu vou fazer algumas ressalvas para vocês. No caso de ações, pessoal, somente ações. Não tem outra classe de ativos que tem esse benefício. Então, ações, quando você operar na modalidade swing trade, o que é o swing trade? Swing trade é você comprar e vender em outro dia, não é no mesmo dia. Quando você entra numa operação e sai dela no mesmo dia, é day trade. Quando você entra na operação e sai dela em outro dia, daqui um mês, daqui um ano, é swing trade. Então, se você operar ações na modalidade swing trade, elas possuem um benefício de R$20 mil no valor total da venda em caso de lucro. Como que funciona isso? Se você então fizer swing trade com ações
e você tiver lucro, só que o valor total da venda não ultrapassar R$ 20.000 no mês, você tem esse benefício de não precisar pagar imposto de renda. É assim que funciona. E aqui, pessoal, falando agora um pouco das outras alíquotas, né? Ações, então, Day Trade tem que pagar 20% sobre o lucro, Swing Trade tem que pagar 15% sobre o lucro acima de R$ 20.000 por mês. Fundos imobiliários é a mesma alíquota, tanto faz Day Trade ou Swing Trade, é 20%. BDRs tem diferença, Day Trade 20%, Swing Trade 15%. ETFs, Day Trade 20%, Swing Trade 15%. E aqui nós temos também o exterior. No exterior, pessoal, funciona da seguinte forma. É tudo 15%, tá certo? Só que você tem uma isenção de até R$ 35.000. Então no exterior é um pouquinho mais, né? E 15 mil a mais. Então você tem esse benefício de até R$ 35.000 não pagar imposto de renda, mesmo se tiver lucro. Acima desse valor, você tem que pagar 15% até 5 milhões. Aqui eu coloquei, pessoal, até 5 milhões para vocês ficarem atentos, porque pode ser que você, muitas vezes, vai fazer a operação acima de 5 milhões. É muito raro, né? Mas pode ser que aconteça. Então, só para que você entenda, até 5 milhões é 15%. Acima de 5 milhões é mais de 15%. Você tem que olhar aí a tabela, beleza? Mas, via de regra, vai ser sempre 15%. Não se preocupe com isso. Então essas aqui são as alíquotas, caso você queira, pode printar o vídeo, pode pausar, dar uma olhada certinho para que você entenda. Agora a gente vai falar dos códigos para gerar o DARF, antes da gente ir para a parte prática, beleza? Operações no Brasil, qual que é o código que você vai precisar utilizar para gerar esse DARF? Esse código, pessoal, ele vai aparecer aqui, ó, Código da Receita, no campo 4. Então, você vai precisar informar para a Receita Federal o que você está pagando, né? Qual que é o DARF, qual que é a destinação daquele DARF que você está pagando. Se for operações aqui no Brasil, você vai utilizar o código 6015, que é ganhos líquidos em operações em bolsa de valores aqui no Brasil, beleza? Se for operação no exterior, né? Eu comprei uma estoque e vendi, tive ganho de capital, tive lucro. Qual código eu vou utilizar? 8523, que é ganho de capital na alienação de bens e direitos e nas liquidações e resgate de aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira. E se for criptomoedas, 4.600, ganho de capital na alienação de bens duráveis. Então, é assim que vai funcionar. Sempre que você for gerar um DARF, se atente para o código para gerar esse DARF. Agora, pessoal, a gente vai falar aí da parte prática do negócio, né? Eu expliquei a teoria, expliquei o que é um DARF, como funciona, para que serve, quando você tem que pagar esse DARF, qual o prazo para você poder pagar esse DARF. Falei também das alíquotas, dos casos especiais, né, que são as isenções aí de ações, no caso de swing trade, até R$ 20.000 por mês em caso de venda com lucro. Aqui nós podemos ver as alíquotas, tudo certinho, expliquei a questão dos códigos e agora a gente vai de fato falar da parte prática. Trouxe aqui, pessoal, uma simulação de operações. Isso aqui é para a gente poder simplificar o negócio, mas para que vocês entendam a parte prática. Trouxe então 3 compras e uma venda. Simples para você poder entender depois qualquer coisa que você pegar, qualquer operação, você vai conseguir destrinchar ela e ver se tem que pagar ou não imposto de renda. Então, a primeira compra foi de 100 cotas do fundo imobiliário ABCD11, né? Só um fundo imobiliário de exemplo, no valor total de R$ 995,60. Esse total aqui, pessoal, ele é incluído já aí os custos, taxas, emolumentos, corretagens, tudo isso você tem que incluir nesse total, porque isso também faz parte aí do preço médio, beleza? Você tem que incluir esses custos para poder calcular o preço médio. Então, primeira compra, 100 cotas, custo total R$ 995,60. Segunda compra, 350 cotas do fundo ABCD11, valor total aí, custo total R$ 2.850. Terceira compra, 86 cotas, total R$ 1.300. Essas foram as 3 compras desse fundo imobiliário. E também teve uma venda, olha só, venda de 400 cotas do mesmo fundo imobiliário, no valor total é de R$ 6.000. Como que você faz, né? Como que você vai saber se você tem lucro, se você tem prejuízo, se você tem que pagar imposto, se você não tem? Primeiramente, qual a classe do ativo? É um fundo imobiliário, beleza. Se fosse uma ação, você teria que ver
se não tem aí o valor de 20 mil reais no caso de venda, né? Se a venda não ultrapassasse 20 mil no mês, não há que se falar em imposto a pagar. Olha só, no caso aqui, a venda foi 6 mil reais. Se fosse uma ação, mesmo que tivesse lucro, não tem que calcular imposto a pagar, tranquilo, beleza? No caso aqui, como é um fundo imobiliário, não tem esse benefício, a gente precisa calcular. Preço médio das compras, a gente vai precisar calcular o preço médio das compras para poder ver se tem lucro. No caso, é o valor total que nós gastamos aí para poder fazer as 3 compras, 1.300 mais 2.850 mais 995,60 vai dar 5.145,60. Dividido pela quantidade total de cotas, aqui 100 mais 350 mais 86. Então aqui no caso 536. 5.145,60 dividido por 536 dá um preço médio total aí de R$ 9,60 por cota. Esse é o nosso preço médio, esse é o custo médio por cota. Preço médio de venda, pessoal, isso aqui funciona da seguinte forma, nós precisamos calcular por quanto foi vendido cada cota, né? Por quanto eu vendi cada cota. No caso, R$ 6 mil reais foi o valor total da venda, incluindo aí todos os custos também, tá? Dividido pela quantidade total que eu vendi, que foi 400 cotas. Então, nós temos aí um custo total de venda, na verdade, um preço médio de venda de R$ 15 reais. E agora a gente precisa calcular o lucro por cota, olha só. Então, a gente pega R$ 15 reais, que foi o preço de venda por cota, e tira o custo por cota, R$ 9,60. 15 menos 9,60, R$ 5,40. R$ 5,40 foi o lucro por cada cota. No caso aqui, eu vendi 400 cotas, então R$ 5,40 vezes 400 cotas vai dar um lucro total de R$ 2.160. No caso, pessoal, o imposto de renda aqui para fundos imobiliários, a alíquota para fundos imobiliários é de 20%. Então, nós pegamos o lucro total e multiplicamos pela alíquota de 20%, que vai dar um imposto a pagar de R$ 432. É assim que funciona. Então é assim que funciona. Existem formas mais rápidas de você calcular, tá certo? Mas eu estou explicando aqui da forma mais simples possível, da forma mais destrinchada possível, para que quem não entenda possa entender todas as operações. Mas aqui, se você quiser, você consegue simplificar essas fórmulas aqui. E eu vou mostrar também, quem quiser aí praticidade, poder simplificar tudo isso, vou mostrar para vocês uma planilha que a gente vai lançar aqui as nossas operações de compra e venda e ela vai mostrar para a gente todo o lucro que a gente teve e o imposto que nós temos a pagar se tiver. Então a gente vai conferir se esse valor aqui está certo de acordo com a nossa planilha. Primeiramente, nós temos que lançar aí as operações. Vou colocar o ticker, né? O ticker é o mesmo, então ABCD11. Foram 4 operações, 3 de compra e 1 de venda. Então vamos lançar aqui o ticker. As operações. Essa foi de venda. Quantidade foi 100, 350 e 86. 100, 350 e 86. E a venda foi de 400 cotas. Então vamos aqui, 400 cotas. Valor, mesmo valor, tá certo? 995,60. Segunda compra, 2.850. Terceira compra, R$ 1.300. E no caso da venda foi vendido por R$ 6 mil. Olha só que interessante. A data, pessoal, aqui pra gente não importa muito, né? Até eu nem coloquei nessa simulação. Vou só colocar uma data aqui, como se a gente estivesse comprando agora. Tudo num dia só e depois vendendo tudo num dia só também, sem problema nenhum. Isso aqui é somente para efeito de, de controlar melhor as suas operações. A data pra gente aqui nesse exemplo não faz diferença nenhuma. Então aqui nós lançamos o ticker, as operações, 3 de compra e 1 de venda, as quantidades, né, aí das compras e da venda, e o valor das compras e também o valor da venda. E agora é só a gente vir aqui em aplicativos, DARF, né, que ela tem uma calculadora automática de DARF, e a gente vai selecionar o ativo, no caso aqui, ABCD11. E aqui, pessoal, é muito importante a gente se atentar para esse ponto. Classe. O que é o ABCD11? A gente viu que é um fundo imobiliário. Então, se você deixar como ação, ele vai mostrar uma alíquota de 15%. Então, vai calcular o imposto errado. Tem que se atentar nesse ponto. Então, aqui o ABCD11 é um fundo imobiliário. No caso de fundos imobiliários, não tem diferenciação de swing trade ou day trade. A alíquota vai ser sempre 20%.
E olha só, ela já deu para a gente um imposto a pagar de R$ 432. Muito interessante. Então aqui a gente consegue ver o detalhamento aí das operações, né, as datas, compra, venda, tudo certinho, preço médio por compra, quantidade atual, né, no caso aí nós tínhamos 536 cotas, que é a quantidade que a gente comprou. Como a gente vendeu 400, a gente fica com 136 e o preço médio, no caso de vendas, não muda, tá certo? Então o preço médio ele vai continuar sendo R$ 9,60. E o valor investido ele vai ficar em R$ 1.305,60 e a gente vai ter um imposto a pagar de R$ 432. E agora eu vou mostrar para vocês como você gera um DARF na prática. Nesse exemplo aqui, a gente tem que pagar um imposto de 432. Você pode clicar aqui em gerar o DARF, caso você tenha aí a planilha, tem intenção de adquirir, tem aqui no primeiro link da descrição, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Ou você vem aqui no Google, digita Cicalc Web e vai chegar nessa parte aqui. Olha só, aqui é simples, tá? Você tem que colocar pessoa física, pessoa jurídica ou estrangeiro. Você vai colocar o seu CPF, sua data de nascimento, vai clicar aqui e vai dar um continuar. Bem simples, tá? Aqui vai aparecer o seu CPF, seu nome, o seu domicílio aí atual e algumas observações a serem impressas no DARF. Isso aqui, se você quiser, pode colocar alguma coisa, não tem necessidade, não tem obrigação. Código ou nome da receita. Isso aqui é o que eu falei para vocês, que você tem que informar para a receita o que você está pagando. Então aqui vamos supor que é uma operação aqui do Brasil, 6015. Olha só, quando a gente seleciona 6015, ganhos líquidos em operações em bolsa, né? Operação aqui na Bolsa Brasileira, e vai ter aqui algumas informações para a gente poder preencher. Data da consolidação, já vai vir preenchido, né? 4/8, que é a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Período de apuração, qual foi o período que você fez as operações? Vamos supor que foi no mês passado, então vou colocar aqui 7 de 2022. Número de referência, pode colocar se você quiser, não tem necessidade. Eu indico, pessoal, tudo aqui que não tiver o asterisco, não precisa preencher, tá certo? É bobeira você preencher, então não tem necessidade. Olha só o que eu disse para vocês. Se você fez as operações no mês de julho de 2022, você tem até o último dia útil do mês subsequente para poder gerar o DARF e pagar o imposto. Então a data de vencimento vai ser sempre no último dia útil do mês subsequente ao da operação. No caso aqui, a gente colocou que a operação foi no mês passado. Valor do principal, o valor que você tem que pagar. Então no caso aqui, R$ 432 e é isso. Então a gente iria colocar aqui o valor de R$ 432, clicar aqui em calcular, ele já vai emitir para a gente o valor para a gente poder pagar. Só clicar aqui, emitir DARF. Obviamente não vou clicar em emitir DARF, senão vai sair um boleto aí para mim poder pagar de R$ 432, não tem que pagar isso, então é só para que vocês entendam como funciona. Mas de modo geral é isso, pessoal, não tem muito mistério. O DARF, né, muitas vezes a gente se assusta quando fala de DARF, mas é só você se atentar aí para os principais pontos, para as alíquotas, para os benefícios aí que você pode ter eventualmente ao vender uma ação na modalidade swing trade. Mas, de modo geral, é isso, bem tranquilo, não tem muito mistério. Tomar cuidado também com as datas de vencimento, né, para você não deixar o DARF passar da época de você pagar, senão você vai acabar pagando multa e juros. E para finalizar, se você tiver interesse em adquirir essa maravilhosa ferramenta, não é só uma calculadora de DARF, tá certo? Ela é uma planilha completa de controle de investimentos. Tem aqui o primeiro link da descrição para você poder adquirir através da Hotmart, ou se você quiser, chama a gente lá no Instagram, @InfoBolsaInvestimentos, que eu tenho um desconto especial para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.